meus queridos, sejam bem-vindos ao especial de 100 mil inscritos. E como vocês podem ver, eu estou gravando aqui no sítio, que é o sítio que eu morei até os 18 anos antes de ir para a faculdade de filosofia. Então, nesse especial de 100 mil inscritos, eu quero mostrar um pouco aqui do sítio. Essa é a casa onde eu morei, a casa aqui que os meus pais moram até hoje. Esse é um pouquinho do sítio. É claro que, né, não dá para a gente mostrar tudo na filmagem, dá para a gente mostrar pouco, aliás. Aqui é a casa dos meus tios, são casas próximas que a gente tem aqui. Minha outra tia mora ali, meu outro tio ali, enfim. Mas eu vou mostrar um pouquinho, de maneira bem rápida, é claro, um pouquinho da minha história, como foi aqui no sítio, para que você possa entender um pouco dos bastidores. Porque às vezes as pessoas acham que a gente é meio que pronto, né? E quando a gente consegue entender os bastidores de toda a história, a gente consegue inclusive se motivar mais, de repente pessoas que estão me assistindo, porque às vezes tem pessoas que acham que de repente você tem um canal com 100 mil inscritos no YouTube e você teve já toda uma história e oportunidades muito fáceis na sua vida. E eu quero mostrar para você que não foi assim. E eu espero que esse vídeo possa também ser um vídeo motivacional para você correr atrás do que você quer, para você batalhar pelas coisas que você quer. Aqui, como vocês podem ver, ó, lá em cima é onde ficam as casas. E aqui embaixo, todos os dias a gente descia essa estradinha aqui de terra e a gente ia descendo, eu e meu primo, e a gente vinha até aqui, na beirada da rodovia. Como vocês podem ver, aqui passa uma rodovia, né? É asfalto, tudo, que é a rodovia que liga Dois Córregos a Torrinha, que é a próxima cidade aqui. Então a gente descia até aqui, faça chuva ou faça sol, a gente descia para pegar a perua escolar. Até a quarta série eu estudei numa escolinha que fica num bairro próximo aqui, que chama bairro de Ventania, que é um bairro totalmente rural. Depois de quinta a oitava eu estudei numa escola lá em Dois Córregos. Depois no primeiro colegial eu estudei também na escola pública lá em Dois Córregos. Depois no segundo colegial eu fui para uma escola particular em Jaú. Aí já era assim bem mais difícil, sabe, gente? Porque aí eu tinha que pegar a perua escolar aqui, 4h30 da tarde, eu pegava a perua escolar aqui. É muito rápido chegar em Dois Córregos. Em 8 minutos eu estaria lá em Dois Córregos, se fosse pela rodovia. Só que como eu pegava a perua escolar e a perua escolar ela ia deixando as crianças nos sítios, então eu tinha que ir pelo sítio. Então eu andava 1 hora. Eu pegava a perua escolar aqui 4h30, eu chegava 5h30 em Dois Córregos. Eu ia para casa da minha irmã, tinha que tomar um banho, porque assim era muita poeira dentro da perua, né, andando pelo sítio. Aí eu tomava um banho, 6h20 eu pegava o ônibus escolar que ia até Jaú, estudava, voltava, chegava 00:30, ia dormir de novo na casa da minha irmã, que morava lá em Dois Córregos, dormia lá, acordava às 6 da manhã, pegava a perua escolar de novo, voltava, descia aqui, sabe? Subia essa estradinha de novo, e aí eu ia fazer as atividades do sítio. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais atividades eu fazia aqui no sítio, em meio ao estudo, e tinha que dar conta dos serviços aqui do sítio. E aqui, meus queridos, era onde eu começava minhas atividades aqui no sítio, que era a granja. Portanto, sejam bem-vindos. Entrem aqui. Ela está desativada agora. Então, a granja agora, como vocês podem ver, ela está desativada. Mas era aqui que eu começava as atividades. Então, eu estudava em Jaú à noite, chegava aqui, pegava a perua lá, né, 6 horas da manhã. Eu chegava aqui aproximadamente às 8. Você pode falar, nossa, não é? Demorava tudo isso. Pois é, demorava tudo isso justamente porque, como eu disse, tinha que vir pelos sítios, tem que fazer todo um caminho totalmente diferente pelos sítios, passando pelos sítios para depois chegar aqui. Que coisa, né? Sendo que se eu fosse pela rodovia em 8 minutos eu estaria lá na cidade. Mas você sabe que essas coisas, na verdade, elas me ensinaram. A gente aprende a valorizar. Eu acredito que quando eu olho para a minha história,
e eu vejo essas coisas, eu não me lamento, puxa vida, eu não fico me fazendo de vítima. Nossa, eu andei 1 hora na estrada de terra, 1 hora e meia na estrada de terra. Eu acredito que quando eu olho para essa minha história, por exemplo, eu me orgulho dela. Então eu aprendi com ela, ao invés de me reduzir diante dela ou me sentir a vítima injustiçada, por exemplo. Então aí eu chegava às 8, lá na rodovia, que eu mostrei para vocês, subia essa estradinha de terra, tomava café com os meus pais e o primeiro lugar que eu vinha era aqui na granja. Que então aqui é uma granja de 5.000 frangos. Aqui eu cuidava de tudo aqui. E era tudo manual, viu, gente? Hoje em dia que as granjas estão totalmente automatizadas, tudo automático, mas aqui não, aqui era tudo manual. Você pegava assim latas de ração para encher os comedouros, né? Tinha que lavar todos os bebedouros, tinha que receber a ração, enfim, dava bastante trabalho e eu ficava aqui até mais ou menos ao meio-dia. Isso quando eles já estavam numa fase adulta, vamos assim dizer, porque quando eles eram pintinhos ainda, você tinha que ficar dando uma atenção redobrada, então tinha que ficar aqui de manhã, tinha que ficar aqui à tarde e à noite também, só que à noite, como eu ia para a escola, quem ficava aqui cuidando da granja, na verdade, era minha mãe, sabe, fazer o controle de cortina, deixar a cortina alta, fazer controle de gás para a temperatura dos pintinhos, enfim. Quando eles eram pintinhos, tem cuidado redobrado. E depois, quando eu saía daqui da granja, eu ia para um outro lugar aqui, que eu vou mostrar para vocês também. Vamos lá. Aí, gente, eu saía lá da granja e eu vinha aqui. Aqui é o curral, né, onde ficam as vacas e tal. Aqui, especificamente aqui, é onde meu pai tira o leite das vacas. E aí, aqui, ó, vem comigo. Aqui é a parte... Deixa eu abrir aqui. Acho que vocês conseguem ver as vacas lá atrás, ó. Então, aqui tá fechado agora por causa do horário, não é? Mas elas ficam todas aqui e tal, elas ficam esparramadas, ou seja, e elas ficam fazendo cocô, né? Ficam defecando, né? Ficam cagando no chão. Então, o meu trabalho aqui era esse. A hora que eu saía da granja, eu vinha pra cá. E aí eu tinha que pegar um carrinho de mão e é um garfo, na verdade, e você vem pegando, né, o estrume, você vem pegando o cocô da vaca, joga em cima do carrinho de mão e depois vai levando tudo num monte lá atrás, que vai ficando um monte que vai formando o esterco, porque depois meu pai utilizava como adubo natural para a própria plantação de café. Só que ele não usava tudo. Então uma parte ele usava para adubar café, tal, essas coisas, e a outra parte ele acabava até vendendo. Então era esse o lugar que eu vinha. E eu ficava aqui, por exemplo. E aqui, na verdade, foi onde... Eu vou mostrar um lugar para vocês, vem cá. Aqui, que esse serviço, na verdade, de catar o estrume das vacas, né? Eu fazia desde quando eu tinha, sei lá, 8 anos. Então não era só a época que eu estudava, não. Foi inclusive antes de eu cuidar da granja. E aqui, nesse lugar específico, exatamente onde eu estou agora, que aqui ao fundo tem um pé de abacate. Então eu me sentava aqui nessas tábuas, por exemplo, e eu ficava me imaginando. Eu acho que a primeira vez que eu me imaginei escrevendo um livro, eu deveria ter uns 8, 9 anos, mais ou menos. Eu acho que eram uns 9 anos. E aí eu imaginava que o pé de abacate, e eu subia no pé de abacate, eu imaginava que o pé de abacate era uma casa onde eu tinha um escritório lá em cima e eu ficava com uma máquina de escrever, porque na época não tinha nem computador, eu ficava com uma máquina de escrever, escrevendo livros, escrevendo, sabe, histórias. Na época eram histórias infantis, né, porque eu gostava de ler as historinhas, e então eu me imaginava sendo escritor. Então, a ideia de eu escrever livro surgiu aqui, exatamente nesse lugar, eu sentado em cima dessas tábuas, imaginando que o abacateiro era o lugar que eu ficava e que então era o lugar onde me inspirava para eu escrever as histórias. O André escritor, a inspiração e a visão do André escritor nasceu exatamente aqui. E aqui, gente, era na parte da tarde, quando eu tinha um tempinho livre, era onde eu estudava, tá vendo?
nessa lozinha aqui. Então eu lembro que eu deixava, ficava uma mesinha aqui, eu deixava minhas apostilas aqui e com giz, e era aqui que eu ficava estudando, com um apagador, ficava toda hora apagando, estudando. Aliás, tem uma história interessante. Quando eu fui para a escola particular em Jaú, tinha um professor de matemática que ele era muito bom, sabe? Ele era excelente, mas assim, enquanto pessoa, ele não era muito legal. Ele gostava de humilhar os alunos. E a primeira coisa que ele fez, no primeiro dia de aula, ele chegou e fez assim: quem aqui veio da peri? Que ele queria dizer o quê? Periferia. Eu fui um dos que levantou a mão, porque eu tinha vindo da escola pública. E ele chamava a escola pública de periferia. E eu sentava na primeira carteira, porque eu gostava muito de estudar. E aí ele chegou próximo de mim. Não só eu levantei a mão, mas uns 4 alunos mais ou menos. Aí ele chegou próximo de mim e disse assim: olha, Peri, na minha prova você vai tirar no máximo 10. Desculpa, você vai tirar no máximo 4. O 4 será equivalente ao 10. Porque, na verdade, da onde vocês vêm, lá da periferia, que é a escola pública, vocês não aprendem geometria. Então, na primeira prova comigo, não se preocupe. O 4 é equivalente ao 10. Eu lembro que eu fiquei desesperado, porque na verdade eu queria tirar muita nota. E eu sempre estudei e gostava muito de estudar. Então eu fiquei desesperado com a possibilidade de eu tirar um 4. Então uma das coisas que eu mais fazia aqui era estudar geometria. Ficava fazendo, refazia os exercícios, fazia as tarefas, inclusive aos finais de semana. E aí chegou a prova de geometria. Eu lembro que eu estava muito nervoso. E aí eram 5 exercícios, cada exercício valendo 2 pontos. Eu lembro que eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto. Eu olhava para o lado, meus colegas que já estudavam lá, né, estavam fazendo ainda. Aí pensei, puxa vida, acho que ele tem razão, acho que eu vou tirar 0. Eu lembro que eu só deixei o resultado marcado, apaguei os exercícios, fiz os exercícios todos novamente e cheguei no mesmo resultado. Aí eu lembro que eu pensei, bom, ou tá tudo certo ou tá tudo errado. E aí eu entreguei a prova. E aí na semana seguinte ele chegou com a prova corrigida e como ele gostava de humilhar os alunos, ele colocava quem tirou 10, quem tirou 9, quem tirou 8, para que as últimas provas que ele entregasse, o povo saberia que tinha tirado nota baixa. Aí ele chegou e fez assim: olha, Peri, às vezes a gente se surpreende, parabéns, você tirou 10. Eu lembro que eu fiquei muito contente, mas se fosse o André de hoje, eu acho que eu teria, falado para ele: aí, tá vendo? Mas na época, né, eu era muito tímido, era muito vergonhoso e enfim. Por isso que uma coisa eu digo para você também: não se reduza àquilo que as pessoas falam. Eu poderia ter me reduzido, eu poderia ter aceitado aquela afirmação dele, aquele decreto dele: olha, Peri, né, você vai tirar no máximo 4 e esse 4 equivale a um 10. Então eu poderia ter me reduzido àquele decreto que ele fez. Não se reduza aos decretos que as pessoas por vezes fazem de você, aos rótulos que elas colocam em você. Simplesmente faça a sua parte, entendeu? Eu naquela época não tinha o critério que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, mas naquela época, apesar de não ter os critérios que eu tenho hoje, eu tive uma ação. Qual era a ação? Colocar minhas apostilas aqui em cima da mesa e estudar. Ou seja, eu arregacei as mangas, apesar de não ter os critérios teóricos, sabe? Mas eu tive a ação necessária. Eu não queria me reduzir ao 4 que ele falou que eu ia tirar. E simplesmente, então, eu avancei. Faça isso, não se reduza. É bom a gente ouvir o que os outros têm a dizer, mas a gente não pode se reduzir àquilo que eles dizem sobre nós. Você é muito mais que isso. Então, já vou finalizando esse vídeo, gente, esse especial pelos 100 mil inscritos. Eu só vou mostrar uma coisinha para vocês. Aqui está a casa dos meus pais, a casa que eu morei até os 18 anos, como já falei no início do vídeo. Aí aqui, olha, se você vai ver aqui, é uma horta que a minha mãe tem até hoje, sabe, que ela sempre planta as coisas aqui, inclusive fornece para mim, para minha irmã. E aqui embaixo, como eu quero que vocês
lá embaixo, eu acredito que vocês já estão vendo aquela serra. É uma visão muito bonita, que é onde eu venho gravar o Café de Esperança, que é o meu novo canal aqui no YouTube. Por isso que eu escolhi finalizar aqui, né, mostrando esse fundo, que eu acho fantástico. Quando eu quero, inclusive, recuperar minhas energias, eu venho aqui. E eu finalizo, então, esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho aqui do sítio, e eu finalizo agradecendo de todo o meu coração a você que se inscreveu no canal, a você que está se inscrevendo, a você que me acompanha, a você que comprou o Dor de Amor Tem Jeito, a você que está comprando O Teu Amor Próprio Te Salvou, que é o meu novo livro que está sendo lançado, saindo do forno, sendo vendido exclusivamente pelo meu site www.andremassolini.com.br. Justamente porque é vendido através do meu site, você vai receber ele na sua casa, autografado, com dedicatória, e o frete é grátis para todo o Brasil. Não importa se você mora no Oiapoque, não importa se você mora no Chuí, e eu tô aqui em Dois Córregos, você vai receber o seu livro autografado com dedicatória, e o frete é grátis para todo o Brasil. Teu Amor Próprio Te Salvou. Nesse livro eu faço reflexões, quero despertar a reflexão em você, para que você não fique preso em amarras, para que você não fique preso em situações que não te levam mais para lugar algum, para que você, portanto, resgate o amor próprio dentro de você e possa se libertar. Portanto, o seu amor próprio vai te salvar. E do meu coração, muito obrigado por vocês se inscreverem no canal, muito obrigado por vocês participarem, muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelo incentivo, pelo apoio de sempre. Um beijo no coração de vocês, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Um forte abraço.